Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este canal da Reflexão Diária. Hoje, dia 24 de setembro, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é Lucas 9, 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João o Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Vamos lá, eu falava ontem justamente desse texto, que Herodes queria ver Jesus. Nos chama a atenção, o texto é de Lucas e há algumas diferenças com relação ao texto de Marcos, sutis, mas há, e com relação ao texto de Mateus. Por exemplo, Pedro respondeu em Marcos, Pedro vai responder o seguinte: "Tu és o Messias." Ponto. Em Mateus, "Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo." E em Lucas, "o Cristo de Deus." Vamos lembrar de uma coisa muito importante. O Evangelho de Lucas é um evangelho escrito para pagãos, para gentios. O pagão tinha a denominação de gentil. O Evangelho de Mateus é escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. E o Evangelho de Marcos, ele serve de base para os dois evangelhos. Por que eu digo tudo isso? Para compreender a expressão "o Cristo de Deus." A expressão Deus não pode ser utilizada em Mateus. Em Mateus é reino dos céus. Em Lucas, reino de Deus, porque o judeu não usava o nome de Deus em vão. São detalhes, sutilezas que nós compreendemos de um texto para o outro. Novamente nos é apresentado aqui, na metade do ministério de Jesus, a enquete que ele faz. Enquete, palavra nossa, mais moderna, né? A pesquisa que ele faz. "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou?" Ele parte do geral para o particular. Pedro responde de maneira correta, mas não compreende a resposta. Ele não compreende a afirmação. "Tu és o Cristo de Deus." Cristo, o Filho de Deus. Por mais que a resposta esteja correta, ele não compreende ela. Porque na sequência do texto, nós vamos perceber que Pedro está falando de um Messias político, de um Messias rei, aquilo que Jesus não quer ser. Jesus é o Messias que dá a vida pelo povo. Portanto, compreendamos que Jesus, no primeiro momento, ele se retira para orar, ou seja, ele tem um contato com Deus. E na Cristologia, nós chamamos isso de encontro pessoal com Deus, onde ele começa a tomar autoconsciência de quem ele é, nessa relação com Deus através da oração. Então ele ensina os discípulos, os discípulos estão com ele, ele ensina os discípulos a orar, a ter esse contato com a divindade, com Deus, com o Pai, através da oração. É através da oração que nós temos contato com o Altíssimo. E quando eu falo de oração, eu estou falando de conversa pessoal com Deus. Não estou falando de rezas prontas, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha. Eu estou falando de diálogo com Deus. Isso chama oração.
E Jesus ensina os discípulos a se relacionar com Deus através da oração. A estarem atentos a essa palavra. Qual é a palavra? Ele está falando. Vamos lá. O Filho do Homem deve sofrer muito. Onde está isso? Isaías. Ser rejeitado pelos anciãos. Isaías, o servo sofredor. Ofereci o meu rosto e arrancaram minha barba e me deram pontapés, me deram tapas no rosto e Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, aqueles que acreditam que conhecem a lei, mas não conhecem, porque a Escritura é clara ao falar do servo sofredor, Isaías, do Messias. Lembremos na transfiguração, né? Quem aparece a Jesus? Moisés, a lei, representando a lei, e Elias, o maior dos profetas. Ele deve ser morto. E aqui cai por terra, e a frustração de Pedro vai se dar na sequência no versículo 23, quando ele repreende Jesus à parte. E Jesus vai repreendê-lo dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Aqui há uma disparidade, uma dificuldade. Mostra-se claramente que a concepção de Messias de Pedro é uma e a concepção de Messias de Jesus é outra. Pedro está ligado ao terreno, Jesus o divino. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos entender que para compreender a vontade de Deus na nossa vida, o único caminho é a oração. É na oração cotidiana, no diálogo com Deus, que eu vou compreendendo, porque vai clareando para mim qual é a vontade de Deus na minha vida. Ele vai me direcionando. E eu consigo isso através da oração. Portanto, orem. Não precisa ficar... Lógico, seria interessante fazer isso, mas eu posso orar a Deus em qualquer lugar. De preferência no meu quarto, na tranquilidade, mas eu posso orar a Deus no volante, eu posso orar a Deus lavando roupa, eu posso orar a Deus cozinhando. Em qualquer ambiente eu posso conversar com Deus. Portanto, que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor, como Jesus tinha. E ensinava os discípulos a terem, porque é através dela que nós vamos compreender o que Deus espera de nós, o que Ele quer que nós façamos, ou seja, a nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.